O propósito de Neville revelado. Palestra completa realizada em 25 de junho de 1971. Quando o propósito é revelado, tudo se encaixa. A revelação do propósito dá sentido a tudo, e há um propósito nesta maravilhosa e vasta criação de Deus. Paulo disse: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo, para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9, 10. Há um plano por trás de tudo. Agora, vamos voltar ao versículo mais controverso de Eclesiastes. Deus pôs a eternidade na mente do homem, de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. A versão padrão revisada traduz como eternidade. O significado da palavra traduzida como eternidade determinará o significado que você dará a esse versículo. A palavra é Olon. A versão King James traduz como o mundo. Ele colocou o mundo na mente do homem. Mas a palavra é Olon. Significa, em certo sentido, história, mas a história, para aquele que a escreveu, o Mestre, consiste em todas as gerações da humanidade, incluindo suas experiências, e todas fundidas em um grande todo, e esse tempo concentrado no qual todas as coisas se fundem, eles chamam de eternidade. É disso que todas as coisas brotam. Agora, isso está em sua mente. Todas as gerações que já caminharam sobre a face desta terra, todas as suas experiências, todos os que caminham hoje, todos os que caminharão, Deus colocou em sua mente. Você não está limitado a este pequeno período de tempo, 70 anos. Ele tomou a eternidade. Portanto, ele se entregou a você. Mas ele escondeu a dádiva desde o início dos tempos até o fim. O presente é o próprio Deus. Creia, e toda a incrível história do Evangelho se tornará possível para você. E chegará o dia em que você experimentará o presente e saberá quão verdadeiro ele é. O propósito de Deus é se entregar a você individualmente, como se não houvesse outros no mundo, apenas você, pois o presente é tão completo, não é você e Deus, é você como Deus. Deus se tornou como você é, para que você possa ser como ele é. Paráfrase da declaração de Blake em Jerusalém. Então, no final, você não verá outro como Deus. É você como Deus. Esta é a história. Agora, no 4º capítulo de Eclesiastes, bem no final do 4º capítulo, ele disse: Vi todos os viventes que se movem debaixo do sol, e também aquele segundo jovem, que estava em seu lugar. Não havia fim para todo o povo, ele estava acima de todos eles. Contudo, os que virão depois não se alegrarão nele. Não é isso também vaidade e correr atrás do vento? Eclesiastes 4:15, 16. Este segundo mencionado nas Escrituras é o Senhor do céu. Começa logo no início de Gênesis. O segundo era Abel, o trucidado, o assassinado. À medida que avançamos, o segundo era Isaque, não Ismael, o primeiro. Chegamos mais longe, e era Jacó, não Esaú. Uma estranha inversão de ordem ocorre em todas essas adumbrações nas Escrituras. Todas são um prenúncio do que Deus planejou para nós. Há aquela segunda juventude em nós que precisa ser despertada, e essa é o próprio Deus. Ele está reproduzindo em nós a sua própria imagem, e isso é chamado de segundo homem ou o Senhor do céu. Compartilharei com vocês, como tenho feito noite após noite, minha própria experiência pessoal com as Escrituras. A história é a única história verdadeira no mundo. O propósito eterno de Deus está acontecendo no tempo, mas é um estado eterno. É algo contínuo. É permanente, em contraste com este estado fragmentado no tempo em que parecemos começar, e todas as coisas que começam aqui terminam. Mas há algo que não começa. É contínuo. Está no homem. Está enterrado no homem, e aquilo que não pode começar nem terminar é Deus no homem. Paulo fez a pergunta: e vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. Bem, a resposta para isso, se você for honesto consigo mesmo, se não tiver tido a experiência, você diria: não,
Eu não acredito. Eu poderia acreditar, e acreditarei, mas eu não sei. Pois, experimentá-lo seria conhecê-lo. Não experimentá-lo e apenas acreditar seria boato, mas eu quero realmente experimentá-lo, para que eu possa conhecê-lo. O propósito de vocês neste mundo não é o que o mundo pensa. Por isso, disseram que vocês não se alegram. Os que vierem depois não se alegrarão nele. Eclesiastes 4, 16. Por que pensarão que seu propósito é fazer fortuna, adquirir uma casa maior ou mais casas, obter um nome entre aqueles que estão partindo deste mundo, pois todos esses aparecem, aumentam, diminuem, desaparecem. Não importa quanto tempo prolonguem, ou pensem que prolongam, todos desaparecem, e eles querem ter algum nome entre as sombras que estão se dissipando. Há um propósito, e o propósito é despertar como Deus, o próprio Deus. O plano é definido nas Escrituras. Ele disse: Eu vim ao mundo somente para cumprir as Escrituras. Esse é o meu propósito. Aquele que começou boa obra em mim a aperfeiçoará quando o seu plano for revelado em mim, que é Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Ele revelará Cristo Jesus em mim. Bem, quando o fizer, eu o sou. Ensinaram-me que ele habita em mim, mas também me ensinaram que ele veio de fora. Quando alguém vivencia a história, percebe que ele não vem de fora. Ele sempre esteve sepultado em mim, aquele Cristo universal, o Cristo cósmico. A totalidade dele, não um pedacinho dele, mas o todo está sepultado na parte aparente, e esse indivíduo, falando de você agora individualmente, um dia terá a experiência registrada nas Escrituras sobre Jesus Cristo. Ele disse: Eu não sou deste mundo. Sou de cima. Vocês são de baixo. João 8,23. Ele não está falando com a multidão lá de fora. Está acontecendo dentro do indivíduo. Estou falando agora com esta mente consciente e racional abaixo, esta vestimenta de carne e osso, você é de baixo. Eu sou de cima. Eu devo nascer de cima. Você, Neville, o Neville de carne e osso, você nasceu de baixo, do ventre de uma mulher. Eu estou nascendo de cima, daquele lugar onde me deitaram quando eu morri. Eu morri como Deus, para despertar no homem como homem, e então tomar aquele homem em quem estou sepultado e elevá-lo ao nível do meu eu como Deus. Ele está enterrado no seu crânio. Esse é o Gólgota. Não há outro local de sepultamento para Jesus Cristo. Você pode ir pelo mundo todo procurando o seu chamado Santo Sepulcro, e não o encontrará fora do seu próprio crânio. É lá que ele está enterrado. E chegará o dia em que você se verá despertando. Você despertará em seu próprio crânio, e estará sozinho, completamente sozinho, e o crânio estará selado, completamente selado, mas agora, tendo despertado dentro do seu crânio, você tem uma sabedoria inata quanto ao que deve fazer. Você tem um desejo ardente, e esse é sair. Você está completamente selado em seu crânio e está de pé sozinho, mas sabe que se empurrar a base do seu crânio, algo cederá. E você o faz, empurra de dentro para fora, e algo rola para longe, como descrito nas Escrituras. E a pedra foi rolada. Marcos 16, 4. Você faz isso. E então você coloca sua cabeça por aquela pequena abertura, aperta e sai como uma criança nascendo, centímetro por centímetro. E quando está quase saindo, puxa o restante do seu corpo para fora do crânio. E depois de alguns segundos no chão, você se levanta novamente e olha para trás, para aquele corpo de onde saiu. Ele está horrivelmente pálido, jogando a cabeça de um lado para o outro, como alguém se recuperando de uma grande ou importante operação. Então você ouve o vento que, na verdade, precedeu todo o drama, um vento peculiar e sobrenatural. Agora, vento e espírito são a mesma palavra tanto em grego quanto em hebraico. Mas você ouve o vento, é um vento de tempestade. Você o sente em sua cabeça, e ainda assim parece senti-lo vindo do canto da sala onde você se encontra. Você olha para aquele canto, não mais do que alguns segundos, e quando olha para trás, o corpo do qual você emergiu foi removido, como dito nas Escrituras. Levaram o seu corpo, e não sabemos onde o puseram. João 20, 2.
O corpo foi removido. Mas em seu lugar agora estão sentadas 3 testemunhas do evento. No meu caso, eles eram meus 3 irmãos mais velhos. Como diz a tradição, não está nas escrituras, mas a tradição diz que os 3 que vieram testemunhar o nascimento eram irmãos, e o rei da Arábia, o rei da Pérsia, o rei da Índia e eles eram irmãos. No meu caso, eles não são reis terrenos na minha família, eles eram simplesmente meus próprios irmãos maravilhosos e amorosos. E lá estavam eles, um na cabeceira, um em um pé e um no outro. O corpo havia sumido, mas era onde estaria se tivesse permanecido ali, e a cabeça e os 2 pés. Eles estão igualmente perturbados por causa do vento. Meu irmão Lawrence era o mais perturbado, levantou-se e começou a andar na mesma direção que eu. Ele não tinha dado mais do que um passo quando algo atraiu sua atenção, e ele olhou para o chão e anunciou aos meus outros 2 irmãos. Ora, é o bebê do Neville. Eles, com as vozes mais incrédulas, perguntaram: como Neville pode ter um filho? Ele não discute o assunto. Ele levanta a criança envolta em faixas, atrás e a coloca na cama. Ele não viu porque agora sou espírito. Não posso ser visto por olhos mortais. Eles viram, e viram o sinal que foi predito pelos anjos. Vão, e acharão isto como sinal, e uma criança envolta em faixas. Lucas 2, 12, e esse é o sinal de que o próprio Deus nasceu. Porque hoje vos nasceu o Salvador. Lucas 2, 11. O único Salvador nas Escrituras é o Senhor Deus Jeová. Eu sou o Senhor Deus, o teu Salvador, diz-lhe nos capítulos 43 e 45 de Isaías, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11 e 45, 21. Então, o Salvador está nascendo. É exatamente isso que vai acontecer com você individualmente. Peguei o bebê no colo, olhei para o seu rosto e perguntei: como está meu querido? Então, ele abriu o sorriso mais glorioso e celestial. Como lhe disse, o nome dele era Isaque. Gênesis 21, 3, que significa simplesmente: ele sorri. O sorriso é um sorriso celestial. Enquanto ele olha para o meu rosto e sorri, tudo se dissolve. Agora chegamos àquele segundo jovem, e ele vem, no meu caso, 129 dias após o nascimento do alto. Uma explosão na minha cabeça, todo o drama acontece no seu crânio. É onde você foi enterrado, e é onde todo o drama vai se desenrolar. 129 dias depois, minha cabeça houve uma vibração, e quando atingiu o limite, o que eu pensava ser o limite, explodiu, e então, quando tudo se acalmou, estou sentado a uma mesa comum. Diante de mim está uma mesa, sobre ela, uma enorme cabeça separada do corpo. Encostado na lateral de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral está meu filho Davi, de fama bíblica. Sim, Davi, de fama bíblica. É por isso que digo que o drama é permanente e contínuo. Não é algo que aconteceu, de uma vez por todas, há 2000 ou 4000 anos, está acontecendo agora e continuará a acontecer até que seu propósito seja cumprido. Ela não pode se cumprir até que todos vivenciem esse drama predeterminado, o despertar de Deus no homem como Deus, aquele homem em quem ele desperta é Deus. Então, aqui está Davi encostado na lateral de uma porta aberta, olhando para mim. Nunca vi tamanha beleza em minha vida. Davi tem uma beleza sobrenatural. Não se pode descrever a beleza daquele rapaz de uns 12 ou 13 anos. E enquanto eu absorvo e me deleito com sua beleza, tudo se dissolve, e eu sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. Até aquele momento, eu não fazia ideia de que havia qualquer relação entre um personagem bíblico e aquele que está falando com você agora. Foi uma completa surpresa para mim que a história contada na Bíblia seja eternamente verdadeira, e que seja sobre nós. Que Davi é seu filho, mas você não sabe disso. Ele colocou isso em sua mente desde o início, mas para que você não possa descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse é o versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Foi isso que ele colocou em sua mente. Esse é aquele segundo jovem que está sobre todos eles. Como lhe foi dito?
Ele é príncipe para sempre. Ezequiel 37, 21. Se ele é príncipe, seu pai é rei. E o Senhor reinará naquele dia, e o seu nome será um, e todos serão um. Ele é rei. O rei tem um filho, o filho é um príncipe. E Davi é o príncipe para todo o sempre. Então, aqui está o drama se desenrolando de Deus em você, e Deus é rei. Mas ele é pai. Bem, se ele é pai, deve haver um filho, e o filho é Davi. Agora lemos na história de Davi. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Salmo 2, 1. E agora o Senhor fala. Encontrei Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu pai. Meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20,21. Você encontrará Davi, e somente quando o encontrar saberá realmente que é Deus. Você não será persuadido por ninguém além de si mesmo na eternidade. Você só poderá saber disso, saber de fato, encontrando Davi, e Davi lhe revelará quem você é. Esse era o plano de Deus no princípio. Esse é o seu propósito. Então ele o expôs em Cristo. Bem, a palavra Cristo é a palavra hebraica Messias. Aquele maravilhoso poema de Browning, quando ele tentou, à sua maneira maravilhosa, através do uso de palavras, revelar a vinda do Messias, ele chamou o poema de Saul. Se você não conhece a história, Saul era louco, o rei Saul, e Davi toca lira, toca harpa e o acalmava quando ele estava demente. Agora, a história, como Browning a conta, é esta. Davi está diante de Saul e lhe diz: Ó, Saul! Um rosto como o meu rosto. Te receberá um homem como eu. Amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta mão abrirá para ti as portas de uma nova vida. Então, de pé diante dele, ele disse: Vejam o Cristo de pé. Ele está dizendo quem ele é o ungido. Cristo significa o ungido. Levanta-te e unge-o. É ele. 1 Samuel 16, 12, disse o Senhor ao seu profeta Samuel. É ele. Com quem eles estavam falando? Com Samuel. De quem? Ele falava de Davi. Então Samuel tomou o unguento, isto é, o óleo precioso, e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 13. Agora vocês são informados. Aqueles que vierem depois não encontrarão alegria nele. Eclesiastes 4, 16. Eles estão tão ávidos por ganhar dinheiro, tão ávidos por obter um nome entre as sombras, tão ávidos por construir monumentos para si mesmos, que não têm tempo para a história, eles estão todos voltados para o mundo das sombras. Agora, o que ele quer dizer com ele estava acima de todos eles? Bem, se você consegue aceitar, posso lhe dizer? Todas essas vestimentas, indicando o corpo físico, são sombras. Elas são parte da estrutura eterna do universo. Você está vestindo essas vestimentas, e elas são você apenas por uma parte temporária do seu tempo. Elas se tornaram parte de você quando você as penetrou e anexou seus cérebros, e assim, por um breve momento, elas são uma porção temporária da alma, mas apenas por uma parte temporária da sua jornada. Não é você. Essas vestimentas, você as queima, as coloca no forno e as reduz a cinzas, mas isso não é você. Jogue-as na fornalha, e aquele quarto ser sai, o quarto ser sendo o seu ser eterno como você. O livro de Daniel lhe diz: jogue-os na fornalha, reduza-os a cinzas, mas aqui está o você imortal que não pode morrer. Mas enquanto você está aqui e faz parte daquele pequeno mundo em que vive, você pensa que é você, e morrerá para protegê-lo e fará qualquer coisa para salvá-lo enquanto cuida da sua vida, tentando fazer cada vez mais deste mundo de sombras. Ele disse: aqueles que virão depois não se alegrarão nele. Não é isso uma busca pelo vento? É como buscar o vento para construir cada vez mais as mesmas sombras. Então, aqui, compartilho com vocês o que vivenciei pessoalmente.
todos os prenúncios do Antigo Testamento, que são apresentados na forma de uma história contada como se fosse verdade, pois é isso que é contado como se fosse verdade, e vocês foram ensinados a acreditar que era fisicamente verdade, e não é fisicamente verdade. Acontece no homem. É mais verdadeiro do que qualquer história física jamais poderia ser, pois é eternamente verdade. Agora, o terceiro, você se encontrará, e este é maravilhoso, o dia chegará, você será dividido em dois, de cima a baixo, e verá na base da sua espinha uma luz dourada, líquida, pulsante e viva. Embora seja uma luz líquida e pulsante, você sabe que é o seu eu, e você se funde com ela, e então, como uma serpente flamejante, você se eleva para dentro do seu crânio. E quando você entra, é como um trovão. Você reverbera, toda a sua cabeça começa uma grande e maravilhosa reverberação. Você pensa que vai se partir, mas não, ela se acalma, e você volta para o céu. É assim que você toma o céu, e o toma violentamente, como lhe é dito nas Escrituras. Mateus 11 versículo 12,13 e Lucas 16, 16. E então chega o clímax, e o clímax é quando o Espírito desce sobre você em forma corpórea como uma pomba e o envolve com afeição, beijando-o por todo o rosto, cabeça e pescoço. Ele permanece em você quando a visão começa a se desvanecer. Então o drama chega ao seu clímax. Você então conta o que sabe fazer da melhor maneira possível, seja oralmente, como eu, ou escrevendo, se souber escrever. Mas conte para quem quiser ouvir. Não é muito encorajador ler o final de Atos, porque ele contou-a da manhã até a tarde, e alguns creram nele, e outros não creram. Atos 28 versículo 23, 24. Bem, a mesma coisa se aplica aqui, porque o homem foi ensinado a acreditar que se trata de uma história física, uma história secular. Quando lhes conto o verdadeiro significado dela, eles viram os ouvidos, isto é, tapam os ouvidos com as mãos, pois não conseguem acreditar que o que lhes foi dito não seja verdade secular. Mas eu lhe digo, não é historicamente verdadeiro, se por história eu quero dizer coisas que aconteceram aqui na Terra. É eternamente verdadeiro no mundo espiritual. E é isso que vai acontecer com você, e quando acontecer com você, você deixará este mundo. E da próxima vez que você fechar os olhos e os homens o chamarem de morto, você será um daqueles que olham da eternidade para este mundo e veem tudo isso acontecendo, e está tudo sob você. Foi isso que ele quis dizer. Eu vi todos os que andam debaixo do sol, e ele estava sobre todos eles. Todas essas coisas estão simplesmente sob o seu controle. Tudo aqui está acontecendo por aqueles que o contemplam lá em cima. Então, quando nos é contada a história, ele estava diante do juiz, e o juiz disse: Quem é você? Ele disse: Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele disse: Você é um rei? Ele disse: Você diz que eu sou, mas meu reino não é deste mundo. Não tem nada a ver com este mundo, ele veio apenas para dar testemunho da verdade, e a verdade era a palavra de Deus. Então, ele pôde expressar essa palavra, e a palavra teve que encontrar expressão nele, então ele a conta ao mundo. Alguns creram, e outros não creram. Não há descrição pessoal de Jesus nas Escrituras. Portanto, esqueça todas as imagens que você viu, não importa quão bom seja o artista. Não há descrição pessoal de Jesus na Bíblia, porque você é o Senhor Jesus Cristo. E chegará o dia em que eles saberão que você é Jesus Cristo, independentemente do seu sexo. E eles o reconhecerão, identificados como você é Maria, você é João, você é Jim, você é Stanley, você é Benny, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Eles o reconhecerão como amigo deles e ainda saberão que você é o Senhor. Assim, todos serão o Senhor Jesus Cristo. Todos formarão um só corpo, um só Espírito. Um só Deus e Pai de todos, sem perda de identidade. Vocês são individualizados, e tendem para sempre a uma individualização cada vez maior. Vocês alcançam esse clímax de tudo como que são individualmente, mas como o Senhor. E eles o verão e saberão que você é o Senhor, enquanto estiver caminhando nesta terra, posso lhe dizer?
Não em algum estado pós-morte. Quando isso acontecer com você, haverá pessoas em seu círculo de amigos que o verão, e não conseguirão acreditar nos próprios olhos, mas não poderão negar o que viram. Elas saberão que você é o Senhor. Jantarão com você na noite seguinte, tomarão uma bebida com você, contarão uma piada, você conta uma a elas, e mesmo assim elas não conseguem tirar da cabeça que o viram e que você era o Senhor. Elas sabem que você é o Senhor, e ainda assim você é o mesmo amigo que elas sempre conheceram. Mas elas o viram como você realmente é depois que você nasceu do alto. Portanto, o homem precisa nascer do alto, ou não poderá entrar no reino dos céus. Todos nascerão do alto, pois aquele que vai nascer já está sonhando no homem. O sonhador no homem é Jesus Cristo. Você está sonhando este mundo. Agora sonhe nobremente. Sonhe sonhos nobres. Tudo pode se realizar. Em seus sonhos, ouse assumir que você é o homem que deseja ser. Assuma que você é isso e persista nessa suposição, e essa suposição, de uma forma que você não sabe conscientemente, se solidificará em realidade. Todas as suposições, se persistidas, tornam-se o que o mundo chama de realidade. Portanto, não desista. O sonho mais fantástico pode se tornar realidade se você assumi-lo e viver nessa suposição como se fosse verdade. Noite após noite, durma como se você fosse o homem, a mulher, que você seria ou gostaria de ser. E então, se amanhã não acontecer, não importa. Há intervalos de tempo entre a assunção e sua concretização. É como a geração. Então, se você ousar assumi-la, dê tempo ao tempo. E então uma ponte de incidente será construída para você sem o seu conhecimento consciente, e ela o levará através dessa ponte para a concretização da sua assunção de uma forma que você desconhece. Portanto, ouse assumir um conceito nobre de si mesmo. Viva-o como se fosse verdade, e posso lhe dizer, ele se tornará verdade. Agora, uma senhora me escreveu esta semana e me perguntou se eu poderia esclarecer isso. Ela disse: eu me encontrei em um dormitório. Eu me lembro do dormitório, pois estive naquela escola dos 12 aos 18 anos. Mas aqui está você, como instrutor, e está nos ensinando a resolver quebra-cabeças. Você não fez isso por nós, você nos permitiu usar nossos próprios talentos, mas está instruindo. Você foi o instrutor nos ensinando a resolver quebra-cabeças, nos dando total liberdade para fazer nossos próprios esforços. Então você se sentou ao meu lado e me perguntou isso, e isso me deixou intrigado, porque eu não entendia o que significava. Você me perguntou: você sabe quanto é 27? Você sabe o que é 27? Agora ela disse: eu não sei, e não posso esclarecer nada. Se você puder esclarecer, por favor, faça isso. Bem, o alfabeto hebraico tem 22 letras, mas, na verdade, são 27, pois há 5 finais. 22 originais, mas 5 são repetidas e chamadas de finais. Portanto, há 27 letras. Eu sugeriria a esta senhora que lesse o Salmo 27 esta noite. Leia o 8º versículo. É um salmo glorioso. Não é longo, é bem curto. Tu me disseste: buscai a minha face. O meu coração te diz: a tua face, Senhor, eu busco. Não escondas de mim a tua face. Salmo 27 versículo 8,9. Esse é todo o drama, o pai e o filho, pois ninguém pode revelar o pai, a não ser o filho. E este é o filho, Davi, falando. Ele está falando ao seu pai. Não escondas de mim o teu rosto. Mas você me disse para buscar sua face. Meu coração te diz: teu rosto, ó Senhor, eu busco. Não escondas o teu rosto de mim. Esse é o drama. Agora, em sua carta, ela disse: ultimamente, tenho tido sonhos em que sei que estou sonhando. Estou me esforçando muito para ver o que estou vendo, mas sei que posso abrir meus olhos e ver de forma diferente, mas estou com dificuldade para abrir os olhos e eles não abrem. Eles estão realmente à beira disso, minha querida.
Você precisa abrir o olho que está em movimento, porque você vai enxergar interiormente, no mundo do pensamento, na eternidade, aquilo que está sempre se expandindo no seio de Deus. O que é isso? A imaginação humana. Como alguém escreveu, eles tiveram suas orelhas furadas, não os lóbulos da orelha, mas o centro da orelha. Sim, elas também devem ser furadas, como te foi dito no Salmo 40. Tu furaste as orelhas para mim. Salmo 40, 6. Fizeste furos nelas, para que eu possa ouvir a esfera celestial. Nós apenas ouvimos os sons aqui fora, os ruídos. Mas há ouvidos a serem furados, e há olhos a serem abertos. Então, olhos que entram em contato se abrem para o mundo da eternidade, para o mundo do pensamento, e se expandem para sempre, e esse olho é a imaginação humana, que é una com Deus. Pois o homem é todo imaginação, e Deus é homem. E existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E está é o próprio Deus. William Blake. Portanto, cuidado com o que você imagina. Não importa quão trivial seja, acontecerá. O vasto mundo inteiro nada mais é do que a imaginação confusa de homens e mulheres. Portanto, se parece confuso, é porque o homem não controla seus atos imaginários. Ele pensa que pode imaginar qualquer coisa impunemente, mas não consegue. Tudo vem ao mundo para confrontá-lo e mostrar-lhe qual é a sua colheita. Ele plantou em algum lugar ao longo do caminho, e agora vem a sua colheita, e ele não reconhece a sua própria colheita. Agora, sendo esta a minha última noite, não tenho planos para o futuro, vou dar-lhes a oportunidade de fazerem perguntas. Antes de mais nada, vamos entrar no silêncio. Após o silêncio. Agora, há alguma pergunta? Não se envergonhem. Esta é a minha última noite aqui, então aproveitem ao máximo. Uma senhora faz uma pergunta que é ininteligível na fita. Neville. A questão é, você a encontrará no final do Evangelho de João, quando ele pergunta a Pedro se o ama. Pedro, tu me amas? E ele diz: Sim, Senhor, tu sabes que sim. Ele repete a pergunta 3 vezes, e isso irrita Pedro no final. Essa é a história. João 21, 15 e seguintes. Posso dizer em palavras que te amo. Quero que isso seja levado às profundezas do seu próprio ser, então eu repito. Repito-me aqui noite após noite, porque acho que as pessoas me ouviram, e então descubro que não. Se tivessem me ouvido a ponto de crer, viveriam por isso, porque o homem vive por suas crenças. E quando os encontro não vivendo pelo que confessaram em palavras que acreditavam, sei que eles realmente não acreditavam, porque o homem vive por crença. Então eu digo: bem, você acredita nisso? Você realmente acredita que o que eu lhe disse é verdade, que eu nasci do alto? Você realmente acredita que Davi é meu filho, e ele é o filho de Deus e, portanto, ele me revelou quem eu realmente sou, em contraste com o que eu pensava que era? Você pode dizer em palavras: sim, eu acredito em você. Então, depois disso, posso encontrá-lo descrente, devido ao seu comportamento. E assim, bem no final, ele pergunta a ele 3 vezes, e você encontrará a palavra que ele usou, e amor. Existem palavras diferentes. Eros é o amor no nível mais baixo, e o homem confunde isso com amor. Afrodite, isso é amor, algo completamente diferente. Então, o homem pensa em sexo. Tudo bem, não estou negando o sexo. Sexo é uma coisa muito importante neste mundo, muito importante, mas as pessoas dirão: eu te amo, referindo-se a sexo. Outras, uma emoção completamente diferente as permeia. Eu estava na presença do amor infinito, e do seu homem, mas não havia nenhum sentimento sexual nisso. Ele me abraçou, e nossos corpos se tornaram um só corpo, nos fundimos, quando respondi à sua pergunta. Ele disse: qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi: fé, esperança e amor, estes 3. O maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 15. Então, ele me abraçou. Agora,
nossos dois corpos se tornaram um só corpo. Como nos é dito nas Escrituras. Os dois serão um. Mateus 19, 5. Mas, nesse nível, o sexo desempenha um papel muito importante, mas chegará o dia em que o corpo será dividido em dois, de cima a baixo, e a energia que foi usada para gerar será revertida e se transformará em regeneração. Então, ele fez a pergunta bem no final do drama. Agora, deixe-me fazer esta afirmação. Quando eu disse. Ele fez a pergunta, os evangelhos foram escritos por personagens anônimos. Ninguém sabe quem são Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém. São nomes anônimos. Eles estavam apenas relatando sua própria experiência, mas a contaram na forma de uma história. Então, aqui está uma alegoria. Uma alegoria é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando que aquele que a lê ou ouve descubra seu significado oculto e aprenda sua verdade. Então, eles relataram sua própria experiência, quem quer que tenham sido Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles adotaram o nome porque um nome nas Escrituras tem grande significado, não é apenas um título ou, eu diria, uma pequena etiqueta. O nome Jesus é o mesmo que a palavra Jeová. O mesmo Yod-Reval inicia ambas as palavras. A raiz é a mesma. Jeová é salvação. Jesus é chamado de Salvador, isso é salvação. E assim, o Salvador nasceu, Jeová nasceu em um homem e eles relataram sua própria experiência e a contaram lindamente. Mas a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Tennyson. Então, eles contaram isso na forma de uma história, que seria aceito dessa forma, e então, gradualmente, à medida que você o aceita, ele se revelará em sua verdadeira forma. Então, Pedro foi quem o negou 3 vezes antes do galo cantar. Então, ele ainda está lembrando-o de que ele o negou no último momento. Você me virou as costas 3 vezes, e eu lhe disse que o galo não cantaria até que você me tivesse negado 3 vezes, e então na terceira vez você chorou amargamente porque sabia quão profeticamente verdadeiras eram as minhas palavras. Então, o homem jurará: viverei por isso pelo resto dos meus dias. Tudo bem, você não precisa jurar. Experimente. Tente viver por isso. Não é a coisa mais fácil do mundo observar a própria imaginação de manhã, ao meio-dia e à noite, e realmente controlá-la como você faria com um barco no mar quando dirige na direção que deseja. Mas isso tem que ser feito eventualmente. Portanto, comece agora. Se você diz que me ama, cumprirá minha palavra, diz ele. Então Pedro diz: você sabe que eu te amo. Bem, a única maneira de você me amar é obedecendo à minha palavra. Aqueles que me amam, disse ele, obedecem à palavra. O que devo fazer para realizar a obra de Deus? João 6, 28. Creia naquele que ele enviou. João 6, 29. Bem, o único em quem você pode acreditar, o quê? Um homenzinho? Não, acredite no ensinamento, pois ele lhe diz: estas não são minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Então, se você realmente acredita nisso, você acreditará nas palavras e viverá por elas. Então, ele pediu 3 vezes e deixou Pedro negá-lo 3 vezes. Há alguma outra pergunta, por favor? Um cavalheiro faz uma pergunta que não é inteligível na fita. Neville era um homem de cor em Barbados. O nome dele era Jordan. Eu era um garoto. É claro que só soube da história quando tinha uns 20 anos. Nunca me contaram. Mas sou um de 9 irmãos e uma irmã. Meu irmão Vitor conheceu o profeta Jordan. Ele era conhecido como o profeta. Tinha pele clara, era mulato, e todos o viam como alguém que realmente tinha a visão profética. E ele conheceu meu irmão Vic e perguntou a Vic: qual é o seu número na família Godard? Vic disse: eu sou o segundo. Ele disse: agora, o que você quer ser? Ele disse: quero ser um empresário. Ele disse ao meu irmão Vitor:
Você vai ser um empresário muito, muito bem-sucedido. Agora ele disse: O que o terceiro quer ser? Esse era meu irmão Lawrence. Ele disse: Ele quer ser médico. Ele disse: Ele será um médico muito bom e bem-sucedido. Mas, disse ele, não toquem no quarto. Ele pertence a Deus. O Senhor o enviou para fazer uma obra específica, então, não toquem nele. Vocês não podem convencê-lo a fazer nada fora daquela obra para a qual Deus o enviou. Então, por acaso, eu sou o quarto. Foi isso que meu irmão Vitor me disse quando voltei, depois de 12 anos ausente. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.